Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Eu quero deixar um texto e explanar um pouquinho com vocês. Nós sabemos o quanto somos valiosos para Deus e sabemos que o ministério de Deus em nossas vidas é algo precioso, é um presente, é uma dádiva do Senhor para cada um de nós. Em Efésios 6:10, o livro de Efésios, a carta aos Efésios, é uma carta que eu gosto muito, que fala sobre a armadura de Deus, fala sobre os ministérios. Em Efésios 6:10 fala sobre a armadura de Deus, eu quero ler juntamente com vocês, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Irmãos, amados de Deus, o ministério que Deus nos dá a cada um de nós, seja na palavra, seja na oração, seja no louvor, é um ministério ao qual Deus ele nos confia, que agrada o coração do Senhor. Eu acredito que Deus tem muito prazer em ver os seus filhos louvando, cantando, tocando. Mas eu quero destacar algo muito importante, que eu tenho visto muitos pastores falarem sobre isso, eu tenho visto o Espírito Santo ministrar os corações, que é o fato, muitas vezes, de nós trabalharmos para o Senhor e nós, muitas vezes, não servir a Ele. E você pode pensar, tá, mas o trabalho ao Senhor não é o serviço ao Senhor? E na realidade você vê que Deus ele quer muito mais que um trabalho. Ele quer a nossa comunhão, a nossa vida com Ele. Eu sempre tenho falado para as pessoas que tocam comigo que de que adianta cantarmos a Deus, tocarmos a Deus, se muitas vezes nós não vivemos com Ele. Às vezes nós dizemos que amamos ao Senhor, mas nós não vivemos com o Senhor. Nós cantamos ao Senhor, mas nós não cantamos no dia a dia com o Senhor. Nós não vivemos no dia a dia com o Senhor. E como que é viver no dia a dia com o Senhor? Eu vou te dar um exemplo muito prático, muito visível na Bíblia. Jesus, quando ele se batizou, ele foi guiado pelo Espírito para estar no deserto e lá ser tentado. Mas naquele deserto também foi um lugar de comunhão com Deus, foi um lugar onde ele esteve a sós com Deus. Nós vemos que Jacó, no Val de Jaboque, ele tirou um tempo para estar com Deus, onde ele viu Deus face a face. Nós vemos também que Moisés subiu no monte muitas vezes para estar com Deus, para falar com Deus. Nós vemos que Jesus, quando ele foi escolher os 12, ele passou a madrugada inteira orando. Em cada momento importante de Jesus, ele passava a madrugada orando. A madrugada com Deus, a madrugada na presença de Deus. E a minha primeira pergunta que eu poderia fazer para você ministro, para você ministra, para você músico, musicista, cantor, cantora, às vezes nós cantamos, nós tocamos para Deus, mas nós vivemos com Deus. Nós temos um tempo de qualidade com Deus, um tempo de devocional com Deus, nós temos um tempo onde Deus ele é o primeiro em nossas vidas. Muitos dias eu preguei dizendo que Deus precisa ser o primeiro, Ele precisa ser o último, Ele precisa ser o alfa e o ômega, Ele precisa ser a primeira pessoa ao qual nós pensamos de dia e a última pessoa ao qual nós pensamos à noite. Quando nós vamos deitar, nós temos que colocar nossa vida nas mãos de Deus. Quando nós acordamos, nós temos que colocar nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos que colocar o ministério ao qual Deus nos deu na mão de Deus. Colocar nossa família, nossos filhos, nossos amigos nas mãos de Deus. Isso é algo interessante porque muitas vezes nós trabalhamos para o Senhor, mas nós não servimos ao Senhor. Trabalhamos, cantamos, tocamos, pregamos, mas nós não servimos ao Senhor. Nós não amamos ao Senhor. Nós não adoramos ao Senhor. E antes de trabalhar para Deus, ele quer que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Antes de trabalharmos para Deus, Deus ele quer que nós obedeçamos a sua palavra, obedeçamos a autoridade, as autoridades, a liderança ao qual Deus colocou sobre as nossas vidas. Deus ele quer que nós venhamos servir a Ele com alegria, adorar a Ele com júbilo, que antes de nós tocarmos, cantarmos para Deus, nós possamos entregar o nosso coração a Ele, e que Ele possa ver que nós estamos revestidos com a armadura
com a couraça, com o capacete, com o cinto, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ao qual nós vamos despedaçar todo intento maligno, todo sofisma, toda palavra maldita. Porque o intento do diabo é lançar divisão, lançar discordância. O intento do diabo é fazermos retornar, fazermos desistir. Mas o intento de Deus é fazermos progredir, fazer com que nós venhamos ir para a frente, termos mais noção, termos mais técnica, termos mais aliança, comunhão uns com os outros. Que Deus nesse tempo venha nos despertar para que nós possamos ter comunhão com Ele, nós possamos ter adoração, nós possamos viver uma vida devota, uma vida de devocional, uma vida na presença. De que vale cantarmos ao Senhor se não formos conhecidos no céu? De que vale cantarmos ao Senhor se não tivermos comunhão com Ele? Quem é o amigo verdadeiro a não ser aquele que tem comunhão conosco, aquele que caminha conosco, aquele que conversa conosco? Quem é o discípulo verdadeiro se não aquele que caminha com o Mestre, aquele que está com o Mestre, aquele que faz o que o Mestre diz? Quem é o cristão verdadeiro se não é aquele que segue os passos de Cristo, não é aquele que vive com Cristo? Quem é o verdadeiro adorador, se não é aquele que adora em espírito e verdade, se não é aquele que está com o Senhor de manhã, se não é aquele que está com o Senhor à tarde, se não é aquele que está com o Senhor à noite? Quem é o verdadeiro adorador, se não aquele que caminha com Deus? Quem é o verdadeiro adorador, se não é aquele que diz que ama ao Senhor cantando, tocando, mas também diz que ama ao Senhor no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? Porque seremos somente verdadeiros adoradores no domingo, ou no sábado, ou na quarta, ou na segunda? Não seríamos nós verdadeiros adoradores todos os dias da nossa vida? Que Deus venha nos guardar em adoração todos os dias da nossa vida. Nós possamos lembrar do Senhor todos os dias da nossa vida. Que Ele seja o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Nós venhamos lembrar dele de manhã, nós venhamos lembrar dele à tarde, nós venhamos lembrar dele à noite, assim como diz a palavra: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não cante ao Senhor somente nos cultos, viva uma vida de adoração ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.